Glória a Deus. Vamos aí para a palavra do Senhor. Pega aí a sua Bíblia. O apóstolo, para mim, eu acredito que seja esta uma das cartas de Paulo, porque é um livro que não diz o autor, né? Mas pelos escritos, por aquilo que é falado aqui, é um livro direcionado ao povo judeu, que vivia debaixo de um regimento, e o escritor, que eu acredito ser Paulo, tenta iluminar a mente deles, mostrando a mudança de pactos, que é coisa dificílimo. Até o dia de hoje, se eu pudesse operar um milagre, o maior milagre que eu gostaria de operar era na mente dos pastores do Brasil, de 90% deles, que 10% pregam o evangelho, de 90% deles, que eles entendessem que o Antigo Testamento, já está dizendo, o Antigo Testamento, existe um Novo Testamento, existe um pacto velho, existe um pacto novo, existe uma aliança antiga e existe uma aliança nova, e é nessa aliança que nós estamos aqui vivendo. Vamos aí à carta de Paulo aos Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 14 ao versos 17. O tema é: o que é sacrifício de louvor? É uma pergunta. Nossos estudos, eu estou sempre trazendo os estudos sobre, fazendo interrogação, né? Versículo 14 de Hebreus 13 ao versos 17. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Então, há uma cidade que eles estavam esperando, que Paulo fala aos Filipenses, ele chama de pátria celestial. Então, esta é a cidade permanente, onde nós, como igreja, teremos o prazer de vivermos com Cristo a vida eterna. Amém? Por meio de Jesus. Por meio de quem? Jesus. Com todo respeito aos católicos, ao Papa, ao seu arcebispo, cardeal, todo respeito, mas não é por meio de nenhum santo, é por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a quem? Jesus, ligação, Deus, sempre, diga assim, sempre. Sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem. Isto é um sacrifício de louvor. E a mútua cooperação, isto é o sacrifício. Pois com tais sacrifícios Deus se agrada, ou Deus se compraz. Outro sacrifício de louvor aí, ó. Obedecei aos vossos guias, só se eles concordarem com você. Amém? É isso? Não, né? Obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles. Ele está falando de guias, de vários guias
Guias aqui não é o guia do espiritismo, aquelas guias, não é isso que ele está falando. Ele está falando de líderes que Deus coloca para guiar o povo dele. Então ele diz: obedecei os vossos guias, em algumas versões chama de pastores, sede submissos para com eles, pois eles velam, eles cuidam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria, ou seja, se submeta, não gemendo, vou fazer, mas aquele negócio, né? Porque isto não aproveita a vós outros. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus Cristo, por esta causa eu me ponho de joelhos perante o Senhor, diante do qual não há outro nome dado entre os homens, o qual possamos ser salvos. Deus, a minha oração será bem pequena, que o Senhor incline os corações aqui dentro e através das rádios, dos aplicativos, do Facebook, do YouTube, aonde chegar essa palavra, Senhor, que o Senhor mesmo faça com que o teu povo que vai ouvir, ovelhas desgarradas, pessoas que estão vivendo numa vida de caos, ou pessoas que estejam até dentro de igrejas, mas não te conhecem, estão com um feitiço em suas mentes, que foram levantadas pelos seus líderes, bloqueando o conhecimento da verdade. Deus, eu oro para que esse bloqueio seja arrancado da mente do teu povo, só do teu povo. O resto pode ficar com bloqueios, mas o teu povo seja livre para te servir com a liberdade dos filhos de Deus. Nós oramos, já te agradecemos em o nome de Jesus, e o povo santo, separado, ungido, justificado, glorificado, amado, poderoso, santo, salvo, eleito, mais que vencedores, digam todos amém, amém e amém. Obrigado, irmão. Igreja do Senhor, cadê? Escolhida desde antes da fundação do mundo, salva pela graça de Deus, predestinada antes da fundação do mundo. Seu nome já está no livro da vida, e te digo, ninguém poderá arrancar. Amém? Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Vamos ver aí algumas coisas que eu pedi para separar. Primeiro, põe aí, o que você separou primeiro? Põe aí, o que você quiser, que já dá quatro partes separadas aí. Ofereçamos, oferecer. O que você pôs aí primeiro? Ofereçamos ou oferecer? Indica uma ação de oferecer algo, expressar com uma possibilidade, desejo ou ordem, direcionada a um grupo de pessoas que inclui quem fala. Sinônimos: presentemos, ofertamos, disponibilizemos, sugerimos, entreguemos, mostremos, sacrifiquemos e dediquemos. Então Paulo, ele fala, lá no versículo de número 15, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus. Então só existe uma maneira de oferecermos alguma coisa a Deus, é Jesus. Fora de Cristo não tem salvação. Jesus, ele falou, eu sou o caminho,
eu sou a verdade, eu sou a vida. Não é fora da igreja, é fora de Cristo. Você sabe que tem muita gente, tem mais gente perdidas dentro de igreja do que fora das igrejas, irmão. Tem gente perdida dentro de uma igreja. Desde o momento que tu não saiba quem tu és para Deus, tu está perdido. Quando a gente não sabe o que Deus em Cristo nos constituiu, porque parece a mim, olhando aqui, parece que o público, o povo, olha para os líderes como se eles fossem os maiores e o povo os menores. Não existe. Aqui, todos nós aqui, começando por mim, todos nós aqui somos ovelhas de Cristo. Amém? Porque alguns líderes dizem, eu sou o pastor. Não, o verdadeiro pastor é Jesus. O que deu a vida por nós foi Ele. Amém? Então a glória, o louvor, tudo é para quem? É para Ele. Então aqui nós já sabemos de quem é a glória, de quem é o louvor. Então devemos oferecer sempre para Deus, por meio de Jesus, ofereçamos louvores, sacrifício. O que é sacrifício? É sacrifício agora? É sacrifício. Veja aí que é. Sacrifício. Significado de sempre. Sempre, né? Agora é a palavra sempre. Ofereçamos sempre, tá certo, sempre. Sempre. Em todo o tempo, porque o versículo, deixa ali, tá, irmão? Deixa ali. O versículo diz assim: por meio de Jesus, ofereçamos, já vimos o que é ofereçamos, que é oferecer a Deus sempre. O que é sempre? Em todo o tempo. Então não é só aqui. Aí eu vou na igreja, olha como é que se fala. Eu vou na igreja oferecer a Deus. Tudo errado, né? Primeiro que a gente não vai na igreja, porque nós somos. Quando a gente não sabe o que isto é a verdade, nós é que somos a igreja. Quando a Bíblia diz, através de Jesus, quando ele disse a Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ele não está falando que as portas do inferno não vai prevalecer contra o prédio, contra o edifício, contra os templos, mas ele está falando que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Então, esse oferecer sempre, em todo tempo, é no trabalho, é na rua, é no carro, é no ônibus, é em casa, é com a esposa, é em qualquer lugar. Você está oferecendo a Ele sacrifício de louvor na totalidade do tempo. Não, terça, quinta e domingo é para Deus, é só o Senhor. Segunda, quarta e sexta e sábado, aí pastor, mas ofereçamos sempre a Deus, sempre, em todo o tempo, na totalidade do tempo, eternamente, perpetuamente. A gente está entendendo o que é oferecer a Deus louvor. O que mais, irmão? Sinônimos: continuamente, constantemente, continuidadmente, incessantemente, repetidamente. Ou seja, a nossa vida tem que ser para o seu louvor. Diga: a minha vida é para o seu louvor. A minha vida tem que ser motivo de louvor para Deus. Então, o que mais, irmão? Sempre sacrifício. Vamos ver o que é sacrifício. Sacrifício. Louvor? Louvor. Não, você pulou. Depois de sempre é sacrifício, né? Celebração ou manifestação honrosa. Louvor, segundo o dicionário, é uma celebração ou uma manifestação honrosa, de honra, uma homenagem, uma louvação. Mas
Exaltação, elogio, glória, glorificação, homenagem, honra, honraria, louvamento. Então, ofereçamos sempre por meio de Cristo sacrifício de louvor. Tem sacrifício? Deixa para lá, irmão. Isto é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Para entender o que significa a expressão sacrifício de louvor, temos que definir cada componente. O que é um sacrifício? Sacrifício, quando você pensa em sacrifício, pensa no Antigo Testamento, né? Porque no Novo Testamento, Paulo escreveu aos Romanos 12, 1. Põe lá, irmão. Rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício. Então, quando você chega no Novo Testamento, ele já te mostra um outro tipo de sacrifício. Quando vamos pensar no sacrifício do Antigo Testamento, o sacrifício é a oferta de alguma coisa muito preciosa a outrem. Uma oferenda a ser entregue deve ter grande valor para aquele que a sacrifica. Exemplo do Antigo Testamento: Deus pediu a Abraão que levasse o seu filho Isaque a um monte e o sacrificasse em holocausto. Isto era sacrifício do Antigo Testamento. Não havia nada mais custoso para Abraão do que sacrificar seu próprio filho. Não precisa ir lá, mas está lá em Gênesis 22, do versículo 1 ao 14. Agora, vimos o que é sacrifício no Antigo Testamento. E o que é louvor? Louvor é um ato de glorificar, de enaltecer, dignificar, engrandecer, tornar majestoso. O único que é digno de ser louvado é Deus. Lá no livro de Apocalipse 4:11, põe lá, irmão, 4:11, Apocalipse 4:11, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas Tu criastes. Então, mesmo que você não receba nada, tu já recebeste tudo. Diga, em Cristo, diga, igreja, em Cristo, eu estou completo. Eu estou completo. Em Cristo eu estou completo. Ah, eu fiquei feliz porque eu comprei um tênis da Nike que custa R$1.500, R$1.000. Pô, tu está contente porque comprou um tênis da Nike? Louvor é um ato de glorificar, enaltecer, dignificar, engrandecer e tornar majestoso o único que é digno de ser louvado. Por quê? Porque tudo Ele criou. A gente o louvamos porque Ele é o Criador de tudo, inclusive da nossa vida. Amém? Cadê o aplauso para o Senhor? Então, o que significa sacrifício de louvor? A Bíblia revela, portanto, que ofereçamos sempre por meio a Deus sacrifício de louvor. Isto é, fruto dos lábios que confessa o seu nome. Está lá em Hebreus 13:15. A pessoa que foi alcançada pela graça de Cristo, tem alguém aqui que foi alcançado pela graça de Cristo? E que depõe continuamente a sua fé nele como único e suficiente Salvador. A expressão de louvor se torna um fruto espontâneo de gratidão e adoração a Deus. Todas as vezes que eu olho para o céu, eu vejo
a glória de Deus, de tudo que é feito, eu me dá vontade de agradecer, de louvar a Deus. Aí está um calor e só para aquela brisa. Ai, meu Deus, que maravilhas! Diga, que maravilhas! Que maravilhas! Então, sua fé nele como o seu único Salvador. A expressão de louvor se torna um fruto espontâneo de gratidão e adoração a Deus. Uma ação de graça que provém de um coração sincero que recebeu a salvação. Aí, irmãos, quando a gente recebeu a salvação, eu não tenho como deixar de dar glórias a Deus. A Bíblia diz, lá em João, lá no finalzinho do livro de João, diz: aqueles que são nascidos de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhes toca. Ou eu sabendo disso, eu tenho que louvar. Mas você sabe que tem muitos que estão dentro das igrejas perdidos, porque eles não sabem que eles são nascidos de Deus, e Deus guarda eles, e o maligno não pode ter acesso a eles. Mas ele não sabe que o pastor não quer dizer isto para eles, que o pastor quer manipular eles, o pastor quer escravizá-lo. Todo mundo gosta de um escravo, principalmente de graça. Todo mundo gosta de um que tu estala o dedo, vem para cá, vem para lá, e de graça, né? Fruto, aquele que nasceu de Deus. Quem é que nasceu de Deus? Jesus. O que acontece com Jesus? Ele guarda, e o maligno, diga comigo, diga com a tua boca que você crê, diga: o maligno não me toca. Diga: o maligno não me toca. Pastor, como é que eu vejo em alguns cultos aí que o pastor invoca o diabo cai para cá, cai para lá, e grita de lá e grita de cá? Irmãos, quem é que está sendo adorado em alguns lugares? É Jesus ou é o maligno? Ele está aonde chama. Aqui, o espaço aqui pertence ao Criador dos céus e da terra e de tudo que existe. Aqui é toda a glória, tudo aqui gira em torno dele. Aqui não tem espaço para... Pastor, e o diabo não entra aqui? O meu corpo é templo do Espírito Santo. E o teu? É? Então não tem perigo dele chegar por aqui, né? Tem? O fruto dos lábios que confessam o seu nome. Se refere ao adorador que reconhece os méritos de Jesus Cristo. Por isso, confessa o seu nome. Ou seja, ele crê e confia que Jesus é o seu Senhor e é o seu Salvador. Ele é o nosso Senhor e Ele é o nosso Salvador. Dizer que Ele é Salvador é fácil, porque todo mundo necessita de alguém que o salve. Porque às vezes a gente entra numa enrascada e a gente pensa logo naquela pessoa: aquela pessoa pode me salvar. Todo mundo quer ter alguém que se salve, né? Mas nem todos querem ter que esse que salva seja o Senhor. Se nós tivermos esse que salva como o Senhor, dificilmente precisaremos de gritar por socorro, porque o Senhor já cuida de nós. Então, confessar o nome de Jesus significa reconhecer os méritos dele, que por seu sacrifício substitutivo, ou seja, ele foi o nosso substituto, ele pode fazer a remissão dos nossos pecados. Então, por que eu devo adorar, louvar ao Senhor? Porque em Colossenses 1,14, no qual temos a redenção no sangue, remissão dos pecados.
Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Então, a Bíblia diz que nele, no sangue dele, nós temos a remissão dos nossos pecados. Está escrito em Colossenses, capítulo de número 2, capítulo 2, 13, 14 e 15. E a vós outros que estavais mortos pelas ofensas e transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, era a nossa vida, vos deu vida juntamente com ele, perdoando quantos? Todos os nossos delitos aqui é pecados, tendo guardado debaixo do travesseiro. Quando a gente falhar, ele joga na cara da gente. O que ele fez? Ele fez o que com os nossos pecados? E por que eu vou ficar aqui fazendo um culto de lembrança de pecado? Deus está me falando que a irmã ali fez isso ontem. O irmãozinho falou aquilo naquele dia. O culto da choradeira. Deus não quer isso. Ele quer que você entenda que ele cancelou um escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenança. Havia algo que era contra, mas a morte dele, o sangue dele e a ressurreição cancelou. Mas não sou eu que estou dizendo, parece que é eu que estou dizendo isso. Eu só estou lendo o que está escrito aqui. 15. O qual nos era prejudicial, era tão prejudicial que nos afastou de quem? De Deus. No Antigo Testamento havia um lugar santíssimo, onde tinha a Arca da Aliança, onde uma vez por ano o sumo sacerdote entrava com o sacrifício pelos pecados dele e do povo, fazia aquele rito, mas a Bíblia diz que ele removeu, o qual nos era prejudicial. Não podíamos chegar por causa desse pecado, não podíamos chegar, mas Jesus morre. Quando Jesus morre, o que ele fez? Removeu inteiramente, encravando aonde? Então, quando Jesus morre, ressuscita e acorda dos mortos, ele arranca o véu que separava o povo de Deus. Então agora nós não precisamos de que ninguém nos leve a Deus. Precisa de Maria, precisa de Jorge, precisa de Antônio, precisa de Madalena, precisa de João, de Pedro, de Antônio, de ninguém, só de Jesus. Somente ele, diga, só Jesus. Só Jesus, diga, só Jesus. Só Jesus. Então aqui, o qual nos era prejudicial, removeu ou não removeu, irmão? Se ele não removeu, então nós temos que voltar para o Antigo Testamento, chamar os sumos sacerdotes de novo, aqueles escrotos. Quem está vendo essa minissérie que tem os sumos sacerdotes? Somos escrotos. Desculpe a expressão, somos escrotos. Os religiosos somos escrotos. São deplorável. São doentes, irmão. Esses religiosos são doentes. Esses que posam de santinho, que afastam as pessoas da ceia, afastam as pessoas da comunhão. 6 meses no banco e 7 meses não sei aonde. E tu, pastor mentiroso, tu deveria ficar o resto da tua vida sentado no colo do diabo. Então, eles não entendem isso, ou fingem que não entendem, ou são do diabo mesmo. O qual nos era prejudicial, removeu num pedaço ou total? O que fala? O que eles ensinam a maioria? Você faz 50% e Deus faz 50%. Não, Jesus fez 100%. Agora, o que eu faço, pastor? Eu creio nos 100% que ele fez por mim. Ele me salvou, então eu estou salvo. Ele me perdoou, então eu estou perdoado. Ele me resgatou, então eu fui resgatado. Ele me redimiu, então eu fui redimido. Ele me libertou do império das trevas, então eu estou libertado do império das trevas.
Ele me libertou da maldição, eu estou livre da maldição, eu estou curado, sou abençoado. Se Ele fez por mim, é meu. Diga glória a Deus, igreja, por favor. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então nós poderíamos ter N motivos. Ele nos concedeu a vida eterna. Agora somos feitos filhos de Deus. Somos co-herdeiros com Cristo. Então, isto tem centenas de privilégios que temos agora. Desfrutamos por aquilo que Ele fez. Então, a tua vida seja para o louvor a Deus. Nada é mais importante do que ter a tua vida como um sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor, no contexto religioso, especialmente cristão, é a oferta de gratidão e adoração a Deus, mesmo em momentos difíceis, ou quando não há vontade aparente de louvar. Às vezes nós estamos tão atribulados, tão angustiados, deveríamos agradecer pelos livramentos que já tivemos, ficamos agarrados reclamando porque estamos passando por uma aflição. Jesus nunca enganou a gente. Ele falou que no mundo nós teríamos aflições. Quem engana são esses miseráveis com títulos aí que estão por aí destruindo a igreja do Senhor. Estão colocando algo que Jesus nunca ofereceu para ninguém. Jesus não ofereceu riquezas, bens, propriedades. Jesus ofereceu algo que eles não conhecem. Jesus falou assim, ó, se vocês quiserem vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. O que a igreja vive hoje? Venha para Jesus, você vai ter mansão na Barra, vai ter mansão no Recreio, vai ter carro importado, vai ter segurança do BOP, vai ter o diabo a quatro. Gratidão em tempos difíceis. O sacrifício de louvor se manifesta quando, apesar das adversidades, o indivíduo escolhe louvar a Deus. Eu não vou no culto que eu briguei com a minha mulher. Tem gente que no meio do caminho volta para casa, irmão, porque brigou com a mulher, brigou com o marido. Eu estou aborrecido ontem, eu briguei com a minha irmã. Irmão, sacrifício de louvor se manifesta quando, apesar das adversidades, o indivíduo escolhe. Eu escolho. De vez de murmurar, eu venho agradecer. De vez de questionar, eu venho dizer: tudo está bem. Tudo está bem. Tudo que eu estou vivendo hoje não tem nenhuma pontinha do diabo na minha vida. Tudo foi burrice que eu fiz, tudo foi burrice no meu passado, tudo é burrice do meu presente. Espero que no meu futuro pare de fazer burrice. Então não tem nada de diabo na minha vida. Quando eu estou doente, não foi o diabo, foi eu que não cuidei. Quando eu estou vivendo uma situação, foi eu, não foi o diabo, porque ele não tem acesso a mim, nem a minha casa, nem a minha família, e nem a você, e nem a tua casa, nem a tua família. Se você é um nascido de Deus, Deus te guarda e o maligno não pode te tocar. Amém? Você está crendo nisto, irmão? Se você não está crendo nisso, foi em vão a pregação. Expressão de adoração envolve a expressão verbal de gratidão, a dedicação da vida a Deus, a oferta de si mesmo como um ato de adoração. Será que eu escuto, irmão? Eu não vou no culto, pastor, porque eu não tenho dinheiro para dar para a igreja. Irmão, você tem a tua vida, não precisa de dinheiro. A oferta não é dinheiro, a oferta é você. Você é a oferta para Deus. Fruto de lábios, sacrifício de louvor, descrito como fruto de lábios que celebram o nome de Deus, um louvor contínuo e ininterrupto. Um coração de adorador que se entrega a Deus em adoração, buscando honrá-lo apesar das circunstâncias. Ninguém vive no mar de rosa.
Só esses grandalhões que dizem aí que venha para a igreja, você vai ter isso. É tudo. Eles têm tudo. O povo não tem nada. Eles têm tudo. Eles têm. Você vê nas redes sociais aí, o pastor mostrando, tal de um apóstolo aí, mostrando a casa dele nas mansões lá na Barra, lá no Recreio dos Bandeirantes. Pastor aqui da Baixada Fluminense, come o dinheiro do povo na Baixada e vai morar lá no Recreio dos Bandeirantes. Vai fazer o quê? Enquanto Deus não iluminar o povo, vai viver nas trevas assim, ajudando essa raça aí a ficar mais rico. Ato de entrega. Sacrifício é abrir mão de algo valioso em favor de Deus, seja uma vontade própria ou uma situação difícil, com o objetivo de glorificá-lo. Então, ato de entrega não é fazer igual eles falam, dá o teu tudo, dá o teu Isaac, ô bando de ladrão do inferno, dá o seu Isaac. Isso é um ladrão. Isso que o STF deveria mandar prender, essa raça maldita que rouba o povo de Deus. Assim seja, irmão, assim disse o Senhor. Glória